arriving at the airport, talking to the immigration, stuff like that. Hey, Rodrigo, it is so great to have you joining the conversation today. Yeah, welcome to the show, Rodrigo. A conversação é o problema número 1 de todo brasileiro que tá aprendendo inglês. Mas esse problema vai acabar hoje. Se por um acaso tu achava que utilizar a inteligência artificial para aprender inglês era simplesmente pedir tradução pro ChatGPT, tu tá muito errado e tu só tá atrasando a tua fluência. O Notebook LM agora tem uma função que vai simplesmente destruir a tua dificuldade de entender nativos falando inglês. No vídeo de hoje a gente vai fazer um treino de conversação e de compreensão auditiva dividido em 4 práticas, do básico ao avançado. Eu vou te mostrar como gerar podcasts interativos, onde tu pode literalmente interromper os apresentadores e conversar com eles em tempo real, sobre qualquer assunto. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. Pega o teu fone de ouvido, abre o teu bloco de notas, porque a nossa aula começa agora. Lembrando que nesse vídeo aqui a gente vai cobrir exclusivamente a função de criação de podcasts interativos no Notebook LM. Se tu quiser um guia completo sobre como utilizar toda essa plataforma para melhorar o teu inglês todo dia, é só clicar no cardzinho que eu vou deixar aqui em cima ou pesquisar por esse vídeo que tá aqui embaixo. Bora começar do começo com o nosso teste de sobrevivência, começando lá do nível básico. Nível A1, nível A2. O que eu mais escuto da galera de nível básico é chegar e me falar: Teacher, os nativos falam rápido demais. Eu sei, alright? I know that. Tá vendo esse prompt que tá aqui do lado? Eu vou querer que tu selecione e copie toda essa parte aqui. Então agora é o momento para tu tirar screenshot desse prompt. Tá copiado o prompt? Vamos lá pro Notebook LM. O negócio é o seguinte. Aqui estão todos os notebooks, todos os cadernos que eu criei aqui no meu Notebook LM. E esses aqui de cima vão ser os que a gente vai utilizar hoje. Então vamos aqui pro nosso primeiro notebook, que é a nossa prática número 1, teste de sobrevivência. Basicamente, o que tu vai fazer? Tu vai vir aqui nesse Add Sources, tá? Pra tu poder adicionar a fonte. Tu vai aqui no Copied Text. Clicamos aqui nessa parte e aí tu vai colar todo aquele prompt ali, que ele é basicamente um diálogo simulando uma situação de quando tu chega no aeroporto, imigração, aquela coisa toda. Insere isso daqui, eu não vou inserir porque eu já criei o notebook. E aí logo depois que tu clicar ali pra inserir, ele já vai importar aqui e vai criar toda essa descrição sobre o conteúdo que tu acabou de subir. O que a gente vai fazer depois? Olha só, tem uma função nova aqui do Mind Maps. Jesus Christ, cada vez que eu acesso o notebook eu lembro que tem uma coisa nova. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, ok? Muito bem, o que a gente faz? Vamos aqui no Audio Overview, que essa é a ferramenta de criação de podcasts. A gente não vai clicar no botão esse daqui. A gente vai clicar na setinha. Clicamos aqui e aqui é a parte importante que tu precisa prestar atenção. Não adianta tu simplesmente clicar e gerar ele de qualquer jeito. Tu precisa adicionar os prompts, tu precisa dar as instruções de como é que tu quer que ele crie esse podcast. Porque se fosse para criar podcast sobre qualquer assunto, era só tu entrar no Spotify, pesquisar por algum podcast e dar o play. Mas o que a gente quer aqui é treinar o nosso speaking e o nosso listening com assuntos que a gente quer. Aqui, nesse caso, eu vou deixar aqui no short, tá? Porque eu não quero um podcast muito longo. E geralmente o que eu costumo sugerir é que deixe nessa primeira opção aqui do Deep Dive. Se tu quiser uma coisa mais breve, tu pode clicar aqui nesse Brief. Se quiser algo com um tom mais de crítica, marcamos essa opção. Ou em um tom de debate nessa última daqui. Mas eu vou deixar essa aqui marcada primeiramente, ok? Language. Obviamente nós vamos deixar o idioma em inglês, porque a gente tá aqui pra praticar isso. E aqui é provavelmente a parte mais importante de todas. A nova funcionalidade que tem aqui no Notebook LM, nessa parte de criação de podcasts, são esses pequenos prompts que aparecem aqui embaixo. Ou seja, tu não precisa nem digitar. Ele já vai te sugerindo esses prompts conforme o conteúdo que tu colou ali pra ele. Então, se eu quiser um foco mais em iniciante, clico aqui, ele já adiciona o prompt automaticamente. Aí eu quero praticar um pouco mais de speaking. Olha só, tem um prompt aqui pra isso. Pode simplesmente ir clicando ali nos prompts, nos comandos de como tu quer adaptar melhor esse podcast. É importante que tu faça isso, porque senão ele vai criar um podcast muito genérico e vai acabar não atendendo às tuas necessidades. Além de tu colocar isso daqui, tu também pode digitar os prompts que tu quer. Ou seja, se tu tem alguma necessidade específica, eu gostaria de praticar phrasal verbs, por exemplo, que inclusive essa vai ser uma das práticas que a gente vai fazer aqui hoje. Adiciona absolutamente tudo que tu quiser que ele foque no podcast aqui nessa caixa. Dá um generate e aí acabou a história. Não vou fazer isso porque o meu já está criado aqui. Muito bem, aqui está o nosso podcast. Aqui eu não vou abordar sobre as outras ferramentas, mas qualquer tipo de conteúdo que tu criar com qualquer uma dessas ferramentas aqui vai ficar nessa barra aqui de baixo. Bom, o nosso podcast está aqui. E o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que eu vou te recomendar
recomendar é o seguinte: escute esse podcast por inteiro. É só dar o play aqui. Então aqui dá pra ver, o podcast que ele gerou tem 5 minutos e 28 segundos. Tu pode, inclusive, ajustar a velocidade aqui se tu quiser. Mas, primeiramente, escute esse podcast pra tu conseguir te familiarizar com o conteúdo que está ali. Ah, tá falando muito rápido? Adiciona o prompt, a instrução ali naquela caixinha que a gente tava antes. Quero que fale mais devagar. Speak slowly, please. Muito bem, escutou todo o podcast. Aí, a gente vai clicar nessa opção aqui que é do Interactive Mode. O que isso aqui vai fazer? Ele vai simplesmente transformar esse podcast em um podcast onde tu não vai simplesmente escutar ele. Tu pode entrar na conversa e conversar junto com os hosts sobre aquele assunto ali em específico ou até sobre outras coisas. Tu pode guiar a conversa pra qualquer caminho que tu quiser. E é justamente isso que a gente vai praticar agora. Então, te prepara porque o teu listening practice começa agora. So you've been on a plane for like 10 hours, the air is totally stale, and you finally shuffle up to that glass booth. Oh, yeah, the dreaded booth. Right, and it's just you and an immigration officer who holds, the absolute power to let you in or send you packing. It's a really high-stakes environment. I mean, it's deliberately engineered to be slightly intimidating. It really is. So today, as you prep for... Oh, hey there, how can we help? Hey guys, what's going on? So, my name is Rodrigo, and I want to have this little discussion with you guys about the situation of arriving at the airport, talking to the immigration, stuff like that. Hey, Rodrigo, it is so great to have you joining the conversation today. Yeah, welcome to the show, Rodrigo. You timed your arrival perfectly. We were just about to dive into that exact scenario. It's funny you mentioned the airport arrival because that's our whole focus today. We're actually looking at a survival guide called Arrival Protocol, the Immigration Checkpoint Dialogue. Exactly, and Rodrigo, I'm playing the role of a nervous traveler today. Which is perfect, because our source material focuses on an A1 to A2 proficiency level. For those who aren't language nerds, that basically means absolute beginner level. Right, we're looking at survival. Pausei aqui só para fazer uma observação. A todo momento que tu quiser interagir com eles, tu precisa clicar novamente nesse join, alright? Continuando. Phrases, not debating the meaning of life. Our goal is to find the simplest, most effective vocabulary to get you through. What's fascinating, Rodrigo, is the strategy of linguistic minimalism at the border. I love that. Oh, go for it. Okay, yeah, let me just tell you something. This is a podcast that is designed to be very basic level. You guys are speaking really fast. Can you speak a little slowly, please? Oh, Rodrigo, thank you so much for pointing that out. Yes, thank you, Rodrigo. We sometimes get a bit carried away. We will slow down. Let's take a deep breath. That is a great idea. Let's look at the dialogue again. First, the officer asks for your passport. They also ask for your customs declaration form. These documents are your foundational data set. It is best to keep them organized and ready. So I should not have a messy folder. No, just give them exactly what they ask for. In our story, the traveler's very prepared. They are. The officer asks about the visit next. The traveler simply says, I am on vacation. This is what I call linguistic minimalism, Rodrigo. I love that. Just use the simplest words possible. It prevents confusion and keeps the process moving. The officer also asks how long they are staying. The traveler says, I will stay for 2 weeks. Very clear. Then the officer asks, oh, yeah, Yeah, like I totally agree with you guys. Sometimes we tend to overcomplicate a lot. I think that's the really important thing is to know how to express your message with the words that you know. So you don't need to think about extremely exquisite vocabulary all the time, Rodrigo, you are absolutely right. Yeah, you hit the nail on the head there. Using the words you already know is the best strategy. It is like having a small but sharp toolkit. If you try to find complex words, you might freeze. And freezing makes the whole experience much more stressful. E eu vou pausar aqui, porque essa conversa vai durar horas. Isso aqui é só um exemplo para que tu consiga entender que hoje em dia, com todas essas ferramentas que a gente tem disponíveis, a gente não precisa nem simplesmente escutar passivamente um podcast. A gente pode participar dele também. E esse podcast, esse áudio que tu tá escutando, ir se modificando e se adaptando ao teu input, às coisas que tu tá falando ali. E essa funcionalidade aqui do Notebook LM é uma que, particularmente, eu não escuto muita gente falando sobre, principalmente aqui no YouTube. E pra mim ela é uma forma simplesmente fantástica de tu melhorar o teu speaking e o teu listening de uma forma muito natural. Mas eu também entendo que tu pode muito bem ter um nível de inglês muito básico ainda e achar que tu ainda não tem o que é necessário pra fazer esse tipo de prática que eu tô fazendo aqui agora. Então, se enquanto tu tava escutando essa prática de conversation que eu tava fazendo aqui, tu ficou completamente perdido, não adianta tu ficar forçando a inteligência artificial goela abaixo. Tu provavelmente não consegue entender esse tipo de diálogo ainda, porque tu tem um buraco na tua fundação. E a
por isso que eu quero te mostrar o Starting Point por dentro. Esse aqui é o meu protocolo e o meu curso de inglês de nível básico para quem nunca estudou inglês antes ou para quem só estudou inglês lá no ensino médio. Aqui no Starting Point tu vai ter acesso a toda a base necessária para tu conseguir te comunicar em inglês de uma forma sólida e natural. Tudo isso com aquela premissa que eu sempre trabalho de não utilizar tradução para tu aprender a desenvolver o pensamento em inglês. São 24 videoaulas com exercícios e com todas as aulas em PDF para tu poder baixar todas elas e criar os teus conteúdos de estudo aqui no Notebook LM. Então, se tu quiser tirar os planos de aprender inglês do papel e começar a aprender o idioma da forma certa, é só acessar englishdrops.academy ou os links que estão aqui na descrição. Mas calma aí que a gente tá longe de acabar ainda, eu deixei o melhor pro final e a gente tá recém indo pro point number 2, que é a cura do inglês robótico. Tá, então vamos dizer que tu consegue entender o básico, mas o teu inglês soa robótico, soa quadrado. Falta o inglês da vida real. Falta aquele tempo. Ou de repente o que te falta são phrasal verbs. Bom, aqui basicamente a gente tem um prompt, tem uma situação onde a gente tem um texto que tem vários phrasal verbs focados mais pro ambiente de trabalho. Um ambiente ali de escritório. Bom, tu já sabe o que fazer, né? Screenshot time, então por favor. E logo depois nós vamos ali pro Notebook LM novamente. Agora a gente vai pra prática número 2 aqui, cura do inglês robótico. Vai lá de novo no Sources, vai lá no Copy Text e vai copiar toda essa parte aqui e colar aqui, alright? Eu já estou com o meu notebook criado. Clica aqui, coloca os prompts, tudo direitinho, adapta ele pro teu nível. Essa aqui é uma prática que é pra um nível um pouquinho mais intermediário, tá? Mas acho que quem também tá no nível básico também pode tirar um bom proveito disso. Muito bem, geramos o nosso podcast e agora a gente já vai ir direto ali pro Interactive Mode. Agora tu já sabe o que fazer, né? Então presta atenção porque o teu listening practice de nível intermediário começa agora. You know when you play a video game and you find like that hidden sequence of buttons that unlocks a new level? Oh yeah, the best feeling. Right. Well, today we are giving you the cheat codes for office communication. Our mission for this deep dive is to help you ditch that robotic English. Exactly. We are using our sources to pull out 10 essential phrasal verbs that instantly make you sound less like a textbook and more like an actual integrated part of the team. Because there's this really fascinating paradox in workplace English, isn't there? There really is. I mean, we often assume that to sound authoritative, we need these big, formal, Latin-based words. Right, like utilizing or synergizing. Yes, exactly those. But true fluency, the kind that signals you really belong, well, it actually relies on casual, instinctual phrasal verbs. And to prove that casual fluency equals authority, we are tracking a deeply relatable, honestly kind of chaotic workday from our sources today. It is a very chaotic day. It really is. So let's look at how escalating stress actually strips away formal language. Our morning starts with a crisis, right? The manager is sick. Yep, the worst way to start the day. Right, and the immediate reaction isn't to formally cancel the morning meeting, it's to call it off. And John has to fill in for her. And then you try to catch up on emails, but the computer breaks. And you just Call can't it figure out off. the problem. Classic Monday morning. Exactly. But notice the shift there in the language. Words like substitute and understand are formal. But when panic hits and things move fast, native speakers default to these short, punchy action words. Paired with spatial directions, right? Like offer in. Yes, exactly. It makes abstract corporate concepts feel physically tangible. Wait, but if I'm listening to this and trying to learn the mechanics, I might think fill in and catch up sound, pretty Fill choppy. in, Like they're two distinct catch words. up. Do I pause between them? Like I need to catch up. No, not at all. And that is where phonetic glue... Oh, our listeners got something to share. Let's hear it. Hey guys, what's up? You know what? I think that this topic about phrasal verbs is extremely interesting, especially for like Brazilian people that are learning English. I usually think that phrasal verbs, I tend to say that phrasal verbs are, in my opinion, of course, they are the most difficult things to learn in English because a lot of times it's difficult to understand them just by the context. So we had these examples now to catch up, to fill in. I wanted to hear what is your opinion about this. You are so right to bring that up. It is a huge challenge for learners. Oh, absolutely. Especially since, like you said, the context doesn't always give away the meaning. Right. If you look at fill in, the word fill doesn't immediately scream substitute for a person. It sounds like you're pouring water into a glass or something. Exactly. And that is where the frustration comes from for our Brazilian listeners and everyone else. So how do we fix that? How do we make it less about guessing? Well, instead of just memorizing a list, you have to look at the spatial logic. Like we were just saying before the break, the in or the up. Precisely. And that leads perfectly into what we were about to discuss,
the phonetic glue. Right, because if you say them as two separate words, they feel even more confusing. Yes, native speakers rarely separate them, they blend them together. So fill in becomes one smooth sound. Fill in. Fill in. Exactly. And Fill ketchup sounds like the condiment. Ketchup. That makes it feel like one single Ketchup. action word rather than two random pieces. Hot It dog does. ketchup. It changes the rhythm. It sounds urgent. And that urgency is exactly what Sarah brings to the midday meeting in our story. Oh, here we go. Sarah decides to bring up the issue of working late on Fridays. Bring up, like she's lifting a heavy topic off the floor and putting it on the table. I love that image. And the boss immediately cuts down. Ok, iremos pausar aqui. O que eu tô querendo te mostrar é o seguinte: é um podcast interativo. Tu pode dar pitaco a hora que tu quiser durante a conversa. Eles vão adaptar tudo que eles estão falando pra considerar o teu input, o que tu tá dizendo. Eu acho que de todos os usos da inteligência artificial hoje em dia pro aprendizado de idiomas, essa daqui é uma que eu ainda acho que muita gente vai criar conteúdo sobre, porque eu enxergo muito potencial nisso daqui. Bom, a intenção aqui é que tu pratique isso em casa. Pode ser o teu celular, pode ser o teu computador, mas que tu não fique só escutando e assistindo esse vídeo aqui. Coloque isso em prática. Lembra sempre daquilo que eu digo: a inteligência artificial não vai te julgar, não vai rir da tua cara. Então, se tu tem muita vergonha, acha que não tem capacidade pra falar com outras pessoas, que não é o momento ainda, começa por aqui, alright? Confia no teacher. Eu tô pesquisando e explorando essas ferramentas de inteligência artificial, fazendo esse trabalho duro aqui pra poder te trazer outras perspectivas de como tu pode utilizar elas pra melhorar o teu inglês todo dia. Aqui tu tá vendo uma das formas que a gente tem de utilizar a inteligência artificial pra aprender phrasal verbs, por exemplo. Só que agora eu quero que tu pare tudo que tu tá fazendo e preste atenção no que eu vou te falar. Lembra que essa prática número 2 aqui que eu tô mostrando é sobre como fazer o teu inglês soar menos robótico, né? Mas de repente tu até conhece alguns phrasal verbs. Eu vou te dizer agora qual que é o maior motivo do teu inglês soar robótico. É a tradução. Sabe por quê? Porque quando, por exemplo, tu escuta um phrasal verb como catch up ou fill in e tenta trazer isso pro português, a primeira coisa que o teu cérebro vai tentar fazer é tentar traduzir palavra por palavra. E se ele fizer essa tradução palavra por palavra, ele não vai conseguir traduzir a mensagem daquilo ali que tá em inglês. O teu cérebro vai tentar começar a encontrar uma lógica em português pra algo que só existe em inglês. E aí, qual que é o resultado de tudo isso? É aí que o teu cérebro trava. E se isso acontecer em uma conversa, quando tu estiver conversando com alguém em inglês, tu vai demorar mais que o normal pra responder essa pessoa. E quando tu responder, vai soar igual o robô. Então, se tu passa por esse tipo de problema e fica tentando traduzir tudo do inglês pro português a qualquer momento, eu acho que tu precisa conhecer isso daqui: o desafio de Strava em inglês. Diferentemente do Starting Point, o desafio de Strava é pra todos os níveis. Ele é um mini curso, um protocolo de 7 dias que vai te ensinar tudo que tu precisa saber sobre como parar de ficar utilizando as bengalas da tradução e aprender a pensar em inglês. Aqui dentro do desafio de Strava, eu te passo exercícios práticos pra te ajudar a reprogramar tua mente. Porque é só dessa forma que tu vai conseguir parar de pensar em português a todo momento e aprender a pensar direto no idioma. E o melhor de tudo vem agora, porque ele custa somente R$19,90, sem mensalidade, sem letra miúda. E ele conta com uma garantia de 7 dias, ou seja, tu pode fazer o curso inteiro. Se tu achar que ele não fez nenhuma diferença na tua vida, é só pedir o reembolso, que o valor vai ser devolvido pra ti automaticamente, sem perguntas. Sem destravar essa questão da tradução primeiro, nem a melhor inteligência artificial do mundo vai conseguir te salvar. Então, caso tu queira sair da tua zona de conforto, te desafiar e fazer parte do desafio de Strava, é só acessar englishjobs.academy ou acessar os links aqui na descrição. Agora a gente vai para uma prática que vai resolver a dor de 90% dos adultos que estão querendo aprender inglês. Prática number 3, destruindo o deu branco. Eu entendo tudo, mas me dá um branco na hora de falar inglês. Sabe por que isso acontece? Muito provavelmente porque tu não pratica. Então a gente pode simular essas situações onde tem um pouquinho mais de pressão para tu praticar o teu speaking. Então aqui a gente vai trabalhar com um nível um pouquinho mais avançado, ali nível C1, e essa historinha que tá aqui nesse prompt é basicamente uma história polêmica sobre um assunto que tá muito em alta agora. Será que a inteligência artificial vai tirar o teu emprego? Tá na hora de tirar o screenshot pra tu copiar e colar lá no Notebook LM. Então, por favor, copiou isso daqui, vamos aqui para a prática número 3, destruindo o deu branco. Vai adicionar ali da mesma forma, copy text, joga aqui, insere, cria o audio overview, coloca todas as instruções aqui. E aí nós vamos praticar a partir do Interactive Mode. E se tu quiser tirar o máximo de proveito desse tipo de prática aqui, te certifica sempre de marcar essa opção aqui mais curtinha, que ele vai criar ali um podcast com em torno de 5 minutos e meio. Escuta todo ele primeiro sem ativar o Interactive
Interactive Mode. E só depois que tu já tiver todo esse contexto do que tu escutou primeiro, aí sim te desafia a tentar conversar com os dois hosts sobre esse assunto que o podcast está abordando. Are you ready for the practice? So, let's go. Imagine a new hire who writes flawless code, drafts airtight legal briefs, and, generates a hyper-realistic marketing video before finishing their morning coffee. And you don't even have weeks to adjust to their working style. They're here today. Right. Welcome to today's deep dive, everyone. We are looking at a piece called The AI Revolution. Will it steal your job? And, well, the debate we're analyzing is incredibly tense. It really is. I mean, it is the absolute definition of a workforce shock to the system. Yeah, so our mission today is figuring out, are we looking at a 5-year doomsday scenario where administrative and creative fields just completely vanish? Or is this simply the next industrial revolution requiring a massive mandatory upgrade? To understand what happens next for your career, we really have to look at the friction between those two camps. The doomsday camp versus the optimists, right? So the economists issuing that 5-year warning, they point out that white-collar automation is happening at an unprecedented speed. But then the tech optimists push back by comparing this to the arrival of the personal computer. Okay, so they're saying the computer didn't destroy the workforce, it just fundamentally shifted the type of work humans do. Exactly. But wait, is it really just like a faster typewriter? Because, it feels fundamentally different when the tool doesn't just format the words, but actually writes the paragraphs for you. Well, that is a crucial distinction the optimists highlight. It's not a typewriter. It's more like having a brilliant but highly inexperienced co-pilot. Oh, a co-pilot. Yeah, like they can fly the plane on autopilot for long stretches, but you have to know exactly when to take the yoke during turbulence. Right, okay. So the historical parallel they draw isn't just about faster tools, it's about shifting human... Oh wait, someone wants to join. Hey, go for it. Hey, what's up? Guys, I want to put my little bit of opinion here because there are some things that you guys mentioned that I think that make a lot of sense, and I actually discussed this a lot with my students. Nowadays, with this AI revolution that it's happening, I compare this frequently with the Industrial Revolution, which is something that you guys mentioned here. It's affecting everyone, basically. But there is a point here that I think it's quite important to talk about. I don't think that the AI is going to necessarily replace all the workers, let's say. But I think it's probably going to replace people that don't know how to deal with AI. For example, I am an English teacher. I don't really think that people can solely learn English just by using AI chatbots and stuff. But I do think that these are tools that can definitely help people improve their English communication skills. So what do you guys think about this? That is a brilliant point you've raised, especially coming from a teacher's perspective. Yeah, I love that. You're hitting on exactly what the optimists in this article argue. They actually explicitly state that the real danger isn't AI replacing humans. Right, it's humans who use AI replacing the humans who don't. Exactly. And in your world of language learning, it's about shifting from being the engine to being the navigator of these new tools to help your students communicate better. You've hit the nail on the head regarding this evolution rather than just total displacement. It's all about that high-level strategy and empathy that a chatbot simply can't replicate yet. Precisely. Thanks for joining the conversation and sharing that real-world insight with us today. We hope this deep dive helped you see where the human element still shines. Until next time, keep questioning and keep learning. E eu pauso aqui. E sabe que aqui tem um ponto importante, porque eu gerei todos esses podcasts antes, mas eu não cheguei a escutar eles. Então eu tô escutando esses podcasts pela primeira vez, e as reações que estão acontecendo aqui, elas não são roteirizadas. Eu tô falando o que tá vindo na minha cabeça. E o mais interessante de tudo isso é que esses dois hosts, essas duas pessoas artificiais que estão falando ali no podcast, são extremamente naturais. E é de novo por isso que eu recomendo tanto essa ferramenta, porque isso aqui não soa robótico. E a tendência é melhorar cada vez mais. E eu preciso te falar mais uma coisa, tu precisa desse tipo de prática e desse tipo de pressão aqui para tu aprender a falar inglês de uma forma mais fluida e também melhorar o teu tempo de resposta. Esse branco que tu sente ao falar inglês com alguém só vai sumir quando tu enfrentar essa tua dificuldade de frente. Mas tu sabe o que é o mais bacana de tudo isso que a gente tá vendo até agora? Essa prática de conversação e compreensão auditiva que a gente tá fazendo aqui
com o Notebook LM também pode ser feita com praticamente qualquer outra plataforma de inteligência artificial, como o ChatGPT, o Gemini e por aí vai. Só que isso vai exigir que tu crie sim um documento, o prompt, o comando, antes de começar esse tipo de interação. Mas se tu não quer gastar tempo com isso e não quer ficar configurando isso a todo momento que tu precisar conversar com a IA, eu acho que eu tenho a solução pra ti. Por um acaso tu já ouviu falar no AI Speaking Lab? Porque esse daqui é o meu curso que te ensina a utilizar absolutamente qualquer plataforma de inteligência artificial que tu quiser pra tu melhorar o teu speaking, a tua conversação. Aqui nos módulos desse mini curso eu já deixei todos os prompts, todos os comandos, todas as simulações de diferentes cenários mastigados pra ti. É só tu copiar, colar na tua plataforma de inteligência artificial favorita e começar a praticar o teu speaking. Quer simular uma viagem, a situação no aeroporto? A gente tem situação pra isso aqui. Entrevista de emprego, quem é que não quer ganhar em dólar? Também temos uma simulação de entrevista aqui. O famoso chit chat, aquela famosa conversa ali na fila da padaria, também dá pra simular tudo isso daqui. E eu também te ensino como tu criar os teus próprios comandos e adaptar eles pra simular conversas pra situações específicas que refletem a tua necessidade com o idioma. Gostou da ideia? Quer participar do nosso laboratório de speaking? É só acessar EnglishDrops.academy ou os links aqui na descrição. Vamos lá pra prática number 4. So here it is. O teste de velocidade, o teste de fogo. Essa aqui é uma prática para todos os níveis. Todo mundo sabe que o inglês é um idioma que as pessoas falam muito rápido. Mas o que tu provavelmente não deve saber é que tu não consegue falar tão rápido assim porque tu fica traduzindo tudo na tua cabeça. Mas a gente vai resolver isso agora com essa prática aqui. Então tu vai pegar e vai copiar toda essa parte aqui, ó, do Terrible Morning até o Apple. Tá pronto? Screenshot time, here we go. Copiou tudo isso aqui, tu já conhece muito bem o caminho. Vamos aqui agora criar mais um notebook. Adicionamos aqui copy text, colamos essa historinha que eu criei, inserimos e aí nós vamos ter o nosso podcast. Só que aqui a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Logo após tu escutar todo o podcast ali em torno de 5 minutos e pouquinho, como eu te falei pra tu fazer, a gente vai ter uma interação onde a gente vai pedir pros hosts fazerem perguntas pra gente sobre essa história que está no podcast. Então bora escutar um pouquinho dessa história e depois pedir pros hosts fazerem essas perguntas pra gente. You make an average of, I think it's 35,000 conscious decisions a day, and cognitive science suggests the absolute most stressful ones happen in the first 15 minutes after waking up late. Oh, absolutely. It's just a total system shock. Right. So today we are taking a stack of linguistic case studies designed for language learners, and we're specifically focusing on a short narrative called The Terrible Morning. It's a great one. Yeah, it really is. Our mission here is to use this source text as an interactive mental agility and comprehension drill for you. So, okay, let's unpack this. Let's do it. Imagine waking up at 7:30 a.m. for a massive, life-changing job interview that starts at 8 a.m. Just, well, a complete nightmare scenario. It really is. And why? Because your alarm clock experienced a total mechanical failure. I mean, it is the ultimate test of human executive function under pressure, right? Which actually makes it a remarkably effective training ground for direct language comprehension. Okay, so the guy in our source narrative, his name is Mike. He is immediately operating at a deficit. He jumps out of bed, he grabs a blue shirt, but discovers it is ruined by a huge coffee stain. Oh, of course it is. Right, so he scrambles and changes into a white shirt instead. To me, this reads like a classic domino effect, just, on a neurological level. Exactly. One tiny mechanical failure completely crashes his whole decision-making framework. Right, and that crash is exactly what we want to look at, especially how it sets up real-world morning routine vocabulary. Okay, how so? Well, when we examine the action verbs driving this sequence, he woke up, he jumped out, he grabbed. We are seeing a principle called embodied cognition. Wait, I want to make sure I understand that. Sure. Are you saying I'm not just memorizing the definition of the word grabbed, like I'm actually lightly firing the neurons associated with the physical act of grabbing? Precisely. That physical neural connection is how you train your brain to absorb language directly. Oh, wow. Yeah, it bypasses the slower linguistic center where you pause to translate every single word in your head. So his indoor cognitive overload immediately spills outdoors. Mike runs downstairs, grabs an apple, and sprints out the door. But because his working memory is overwhelmed, he fails a basic environmental check. He forgets his umbrella. And naturally, it is raining heavily. Because of course it is. Right. He runs 2 blocks, misses his bus. Oh, hey, I think our listeners got something to say. Yeah, hey guys, what's up? Look, immediately when you guys said that everything started to go wrong in Mike's life,
reminded me of the Murphy's Law. Don't know if you guys agree with that. But look, here's the thing. I want you guys to ask me 2 different questions about this story that we're actually talking about here. Can you guys do that? Hey, welcome to the conversation. You hit the nail on the head with Murphy's Law. It really is the perfect example of everything that can go wrong actually going wrong. And you want a challenge. I love that. Let's do it right now to test your speed. Okay, here's the first one. What time was Mike actually supposed to be at his interview? And for the second one, what was the specific problem with that blue shirt he grabbed? If you shouted out 8:00 a.m. and a coffee stain, you're already beating Murphy's Law. Ok, we are stopping in here. We're stopping in here. Muito bem, olha só. Eu coloquei ali meu input, né, da lei de Murphy, aquela coisa toda. E eu pedi pra eles fazerem as perguntas. Agora, olha só o interessante disso aqui. A gente ainda tem uma limitação que eu acredito que não vai durar por muito tempo aqui no Notebook LM. Porque o que eu esperava era que eles me fizessem a pergunta e esperassem eu responder. Só que eles me fizeram a pergunta e já foram dando as respostas depois. Mike woke up at 8 a.m. The coffee stain on the shirt. Então eles já foram dando as respostas. Eu tava esperando que eles fossem esperar eu dar essas respostas. Mas essa me parece ser uma limitação que a gente tá tendo aqui, por enquanto. A gente consegue interagir com o podcast, mas não é uma coisa onde tu consegue simplesmente entrar falando e ficar naquele back and forth. Toda vez que tu quer entrar na conversa, tu precisa clicar ali no join. Ele vai pausar, vai te dar a oportunidade pra tu entrar e depois eles vão continuar a conversa a partir disso. Mas eu acredito que futuramente é muito provável que isso vá ser otimizado e vá conseguir ficar mais natural ainda. Mas de qualquer forma, pedir pra eles fazerem essas perguntas pra ti, mesmo eles dando as respostas, se tu já tiver montado essas respostas e só confirmar o que tu já deixou anotado ali, continua sendo uma prática excelente. E qual que é a grande questão aqui? Quando o Notebook LM te faz essas perguntas em inglês sobre essa história que tu acabou de escutar, se tu tentar ficar traduzindo tudo isso na tua cabeça, tu vai te atrapalhar totalmente. Então, um dos grandes pontos que eu quero te provar aqui é que tu não fique dependendo da tradução. A tradução, sem dúvida, nesses 12 anos de experiência que eu tenho ensinando inglês para brasileiros, é o maior problema com que faz com que as pessoas não consigam chegar à fluência. Muito bem, tá gostando das práticas até aqui? Então eu quero te perguntar uma coisa. Tu por um acaso já ouviu falar no English Drops do milhão? Pergunta de número 1, nível básico. Qual a tradução de menino? Eu vou na opção número 3. Boy. Você está certo disso? Are you sure about that? Estou certo disso. Confirmando a resposta. Ó, Certa resposta! You are correct! Se tu quer testar o teu inglês na prática, te divertir e ainda interagir com a nossa comunidade de membros aqui do canal, toda terça-feira à noite, às 19h15, o nosso English Drops do Milhão rola ao vivo. É puro entretenimento pra tu testar o teu inglês, aprender coisas novas e ainda ter a chance de ganhar um dos meus cursos como premiação. Então, se tu quiser participar do Game Show aqui comigo ao vivo, além de ter acesso a conteúdos exclusivos que eu deixo só pra membros aqui no YouTube, entrar no nosso servidor do Discord e muito mais, é só clicar no botão para se tornar membro aqui embaixo e escolher o plano que faz mais sentido para ti. Agora, se tu quiser dar um passo além e ter acesso a uma mentoria direto comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, tu pode participar do nível VIP de membros aqui do canal, que é o English Drops Reservoir. Esse é o nível de membro mais completo aqui do canal, que vai destravar todos os conteúdos exclusivos para membros aqui no YouTube e todas as categorias, inclusive a mentoria comigo lá no Discord. Então para de perder tempo e vem aprender inglês junto comigo. Só clicar aqui embaixo para se tornar membro. Agora eu quero saber de ti. Deu para aprender alguma coisa nova nesse vídeo de hoje? Eu de coração espero que sim. Então se tiver aprendido alguma coisa nova, não esquece de smash like aqui no vídeo e já aproveita para te inscrever no canal do English Drops, porque toda semana tem pelo menos um vídeo novo. E não esquece das lives nas terças. Agora tu sabe que eu não te deixo na mão, né? Eu nunca vou te deixar sem conteúdo. Não adianta tu ter acesso às últimas atualizações das inteligências artificiais se tu não arrancar a tradução mental da tua cabeça. Então se tu quiser resolver esse problema na raiz, já aproveita e clica nesse vídeo aqui do lado, porque aqui tem o guia supremo de como aprender inglês utilizando a inteligência artificial do zero até a fala. Eu tenho certeza que tu vai gostar. I hope you enjoyed the video. I'll catch you guys in the next one, and as always, happy English learning.